Olá, bora então para a nossa primeira aula e hoje a gente vai falar de planejamento comercial. Bom, primeira coisa quando a gente fala sobre planejamento comercial, existe muita dúvida a respeito do tema. Então, poxa, o que será que é esse planejamento comercial? Para que ele serve? Qual que é o objetivo? Onde que ele se torna mais útil no dia a dia ou não? Tá? Então, a primeira visão que eu quero trazer para vocês é que o planejamento ele costuma ter três níveis de pensamento. O primeiro deles é o planejamento estratégico. Depois a gente tem a segunda camada, que é o planejamento tático, e por fim, a gente desdobra isso para um planejamento operacional. Então, geralmente, quando a gente fala de um planejamento estratégico, é um momento em que os C-levels da empresa, em algumas empresas os diretores também participam, ou até mesmo os gerentes podem participar, mas é um momento de você fazer uma linha de pensamento um pouco mais ampla. Então, geralmente utilizam-se alguns modelos de gestão bem conhecidos de mercado, principalmente para quem é formado em administração ou marketing, enfim, alguma área correlata, que costuma analisar modelo SWOT de pensamento, ou análise das forças de Porter, justamente para conseguir ter uma visão do macro, uma visão ampla, e entender onde que estrategicamente a empresa quer estar ou quer chegar ao longo do tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, esse planejamento estratégico, de uma maneira geral, talvez você esteja presente neste momento, talvez não, mas geralmente ele vai vir de um momento ali de direção da estratégia comercial da empresa, vindo dos fundadores ou dos C-levels, para justamente trilhar um caminho sobre onde que a empresa quer estar posicionada no mercado. Ela geralmente vem associado a uma visão sobre onde que a empresa quer estar ao longo dos anos e o que ela vai priorizar ao longo do tempo para fazer isso. A partir dessa visão estratégica, como que isso vai se desdobrando para o tático e o operacional. Quando a gente para pensar do ponto de vista de vendas, um dos pontos que mais impactam a área de vendas é pensar sobre o seu ICP. Então, o ICP é um termo que você já deve ter ouvido falar em algumas empresas, ou em alguns artigos, ou em alguns vídeos, que é o Ideal Customer Profile. Quando fala de ICP, faz um zoom sobre o mercado que a gente quer atuar. Só para trazer alguns exemplos, Imagina que você vende para o mercado de saúde. Então você tem um mercado muito amplo quando você fala saúde. Aí depois você começa a fazer uma primeira fatia e pensa no seguinte, de todo o mercado de saúde, o que minha solução atende desse mercado? E você chega numa segunda fatia do mercado total, que é falar, puxa, isso aqui é onde eu consigo trabalhar. Mais uma vez, você pensa o seguinte, dentro dessa segunda fatia, o que eu realmente consigo atender muito bem e eu ofereço uma proposta de valor de alta aderência e que traz muito sucesso para o cliente. Geralmente essa terceira fatia é o nosso Ideal Customer Profile. Então ele vai conter, ou deve conter, um conjunto aí de informações e de variáveis, como por exemplo, qual que é o setor, qual que é o ticket médio, qual que é o cargo das pessoas, qual que é a vertical, que eu vou trabalhar especificamente para começar a montar um plano de vendas. E geralmente, toda empresa, tanto pensando do ponto de vista de growth, de produto, ela vai se posicionar para conseguir atender esse ICP da melhor forma possível. Então, quando a gente começa a desdobrar o planejamento estratégico para o tático, a gente tem que começar a pensar no como chegar no resultado a partir desse ICP. Então, uma premissa muito importante, caso você ainda não tenha num planejamento comercial, é ter muita clareza sobre quem que é o seu ICP. Bom, dito isso, a gente tem um passo a passo aqui do que pensar e de como se preparar para um planejamento comercial. A primeira fase, então, é fazer o seguinte, o primeiro passo. Entender quais são os objetivos estratégicos da empresa. Parece amplo, mas isso pode variar em algumas formas diretas que impactam diretamente a receita comercial da empresa. Por exemplo, em alguns casos, o objetivo da empresa é crescer, é ganhar mercado. Então ela fala o seguinte, olha, para onde a gente quer ir ao longo dos próximos anos, exige a gente ter um crescimento da nossa base, conquistar novos clientes, ou simplesmente crescer com a base que você já tem. Não necessariamente a empresa vai ter uma estratégia de volume de novos clientes, mas pode ser que ela tenha uma estratégia de simplesmente aumentar a representatividade na carteira que você já tem. Um outro elemento que costuma acontecer bastante no planejamento estratégico pode ser o seguinte também, não necessariamente eu preciso só de novos clientes, eu quero ter novos clientes, mas eu preciso manter uma taxa mínima de cancelamento, que é o famoso churn, dentro da companhia. Então, se a sua empresa estiver sofrendo, por exemplo, muito com o churn, com cancelamento de novos clientes, por exemplo, é possível que isso seja um dos elementos mais importantes aí do seu planejamento estratégico, que é conectar vendas com a taxa de cancelamento.
Então, revisando, primeiro passo, o ponto mais importante que você tem que começar a fazer é conseguir conectar todo o seu planejamento comercial com o planejamento estratégico da empresa. O segundo passo é o seguinte, é ter muito claro o baseline de análise que a gente vai fazer. Tá? Então, o que isso quer dizer? Imagina que, dependendo do momento que você tiver na sua empresa, às vezes você pode ter um histórico, né, de informação ou não. Então, eu conheço algumas empresas que, por exemplo, estão aí no mercado há 80 anos. Né, e essas empresas, às vezes, fazem planejamento para daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, até 50 anos para frente. Mas por que isso acontece? Porque essa empresa, às vezes, tem um histórico já muito longo, né, de informações que permitem que ela faça uma projeção dos próximos anos de forma mais precisa. Porém, quando a gente fala de universo de startups ou empresas que estão começando aí no universo de tecnologia ou serviços, por exemplo, é muito comum você não ter histórico nenhum. Né? Então, o que você começa a fazer a partir daí? Você pode pegar um histórico menor, né, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou se não, você faz uma projeção estimando, né, algumas taxas ou algumas premissas com base numa média de mercado. Bom, terceiro passo, a partir daí, então, quando você tem, você assume ali o baseline que você vai assumir, se é um baseline que você vai projetar a partir de um momento para frente, ou você vai pegar um histórico, você vai ter que começar a desdobrar isso em objetivos comerciais. Então, por exemplo, bom, dado que eu preciso conquistar tais resultados, ou eu vou assumir que são essas taxas aqui da nossa performance, né, quanto que eu preciso trazer mensalmente, ou trimestralmente, ou no ano, em termos de receita, ou de novos clientes, ou de taxa de cancelamento de clientes, ou em aumento de representatividade. Então aí a gente já começa a fazer um drill down, né, descer um nível um pouco mais abaixo para entrar na parte mais tática operacional. Bom, o quarto passo é você definir um racional. Tá? Então, sempre a gente vai trabalhar isso na próxima aula, mas a definição do racional basicamente são as premissas que a gente vai adotar e a gente vai pegar essas premissas e fazer uma projeção ao longo do tempo para definir qual que vai ser o racional de crescimento da área de vendas. O quinto passo é a gente trabalhar em cima do capacity, né? Então, ou seja, a capacidade produtiva do seu time. Então, uma vez que a gente tem já os indicadores gerais, né, de resultado que a gente vai precisar alcançar e os objetivos comerciais, a gente começa a estimar força de trabalho. E aí, para força de trabalho, a gente vai usar o mesmo racional aqui, que também é ou se basear em um histórico ou pegar uma média de mercado. Mas a gente vai ter que ter uma visão muito clara da capacidade produtiva do time para entender qual que vai ser o headcount necessário, qual que vai ser a estrutura de custos e qual que vai ser o impacto no seu plano de receita. E o último passo que a gente vai seguir é basicamente somando todas as iniciativas que você elencou, se você alcança o resultado que você está precisando ou não. Na maioria dos casos, você não alcança. Né? Então esse é um ótimo sinal para você já começar a fazer o planejamento, que é pensar em quais são as outras variáveis que você vai ter que assumir para conseguir chegar no seu planejamento comercial. Isso envolve um trabalho que pode ser feito de otimização ou talvez um processo que envolve ter adição de novas iniciativas para que você atinja o seu resultado. Bom, então a partir dessas premissas gerais, tá, o que vai acontecer? A gente vai ter uma visão, né, de um plano de 1 ano, pelo menos, aí da sua empresa. Obviamente, né, que você pode esticar isso para 2, 3, 5 anos. Existe uma certeza muito grande, principalmente para quem está começando a fazer planejamento comercial agora, é de que esse planejamento com certeza vai mudar. Então você não precisa ficar loucamente em cima dele o tempo todo, mas tem que ser feita uma revisão periódica desse planejamento, que pode ser mensal ou trimestral, que depende muito do nível de confiança que você tem nesse planejamento. E, obviamente, desse planejamento vão ser distribuídos todas as metas do ano e destrinchados para a área comercial. Uma dica aqui de leitura e de estrutura de como que você pode deixar isso mais claro também para todo o time é usar a estrutura de OKR. OKR são os objetivos e os Key Results que você quer atingir como empresa e, geralmente, ele abrange todos os objetivos da companhia, mas você vai fazendo o destrinchamento dele em níveis, né, que vai mostrando desde o estratégico até o tático até o operacional. Ou seja, você mostra onde que a empresa quer chegar, né, como que a área comercial vai contribuir e depois você tem os OKRs mais operacionais individuais que mostram como que cada vendedor vai contribuir para o resultado. Tá? Não é uma metodologia que precisa ser a única a ser seguida, mas é uma sugestão depois na forma de deixar mais claro a visibilidade do planejamento comercial. Bom, agora a gente encerra essa primeira parte da aula, que foi um pouco mais teórica, e no próximo a gente vai falar um pouco mais aqui, mão na massa, sobre como fazer as projeções comerciais de vendas.